E aí, meu povo, vamos de revisão? O nosso primeiro capítulo fala sobre o espaço geográfico brasileiro. Geografia. Geo vem de terra e grafia de estudo. O foco da geografia vai além da formação das palavras, pois se preocupa também em analisar o espaço geográfico. O estudo da geografia é uma forma de compreender o mundo que se vive. A geografia ela possui 5 conceitos fundamentais: lugar, que é o espaço cotidiano; paisagem, que é a porção do espaço em que vejo e sinto; espaço geográfico, que é o espaço transformado; e território, espaço de poder; e região, espaços diferentes. O território brasileiro. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, com dimensões continentais, com grande extensão latitudinal, que faz com que o país tenha terras em diferentes zonas térmicas, certo? E gerando uma grande variedade de clima e vegetação. O território brasileiro possui 26 estados, mais um Distrito Federal. Vamos relembrar alguns conceitos importantes. Território é a porção do espaço definida e delimitada por e a partir de relações de poder, passando da delimitação natural e econômica para a divisão social, ou seja, construída pelas relações sociais. Territorialidade é a interação dos agentes sociais, políticos e econômicos que interferem na construção e na organização do espaço. Limites indicam onde um território termina e outro começa, e muitas vezes são estabelecidos por acordos e tratados entre os países envolvidos diretamente. Já a fronteira é definir uma faixa territorial de um país que se estende ao longo da linha do limite do país vizinho. Mapa é possível identificar os países da América do Sul, que fazem fronteira com o Brasil, e a delimitação dos estados brasileiros com suas capitais. Além disso, percebe-se que a fronteira marítima é extensa. O território marítimo brasileiro é conhecido como Amazônia Azul ou Mar Territorial. Brasil e os fusos horários. O Brasil tem um território muito extenso, no sentido longitudinal, no sentido que leste-oeste, e por isso tem mais de um fuso horário, ou seja, alguns estados brasileiros apresentam horas diferentes. O Brasil possui 4 fusos horários, segundo o sistema de fuso horário prático, o civil. O mapa acima demonstra o funcionamento dos fusos. As horas do planeta elas são estabelecidas com base no meridiano de Greenwich. É possível perceber que 4 fusos do Brasil estão atrasados ao meridiano. O fuso horário é uma linha imaginária que se estende de um polo a outro. Cada intervalo entre as linhas é considerado um fuso. Cada fuso representa 15 graus. E cada 15 graus equivale a 1 hora. Então, a gente pode perceber que são divididos 12 fusos oeste e 12 fusos lestes em relação ao meridiano. Em relação ao oeste, as horas devem ser diminuídas, e para leste, as horas devem ser aumentadas. Como calcula o fuso? Vamos lá para um exercíciozinho. Uma partida de vôlei terá início às 16 horas na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa partida será transmitida simultaneamente para todo o país por uma emissora de televisão. A que hora essa partida iniciará para os espectadores que moram na cidade de Porto Velho e Manaus? Podemos perceber que o Porto Alegre está no fuso quê? -3. E Porto Velho e Manaus está no fuso -4. Então, eles estão em fusos diferentes, certo? Porto Alegre está no fuso -3, Porto Velho e Manaus -4. Para a gente ir de Porto Alegre para Porto Velho e Manaus, a gente volta, a gente vai em direção ao oeste. E quando a gente vai em direção ao oeste, a gente diminui. Então, se em Porto Alegre tem 16 horas, 15 horas vai ser em Porto Velho e Manaus. Capítulo 2. A formação territorial brasileira. Ao longo dos séculos, ocorreu o quê? A expansão territorial. O primeiro limite foram os definidos pelos Tratados de Tordesilhas, que foi firmado entre Espanha e Portugal e dividiu as terras em capitanias hereditárias. Essa expansão territorial teve influência de algumas atividades econômicas, como cana-de-açúcar, drogas do sertão, mineração, pecuária, café e o láctex.
O nosso capítulo 3 fala sobre regionalizações brasileiras. O que é regionalizar? É organizar um espaço em partes considerando as semelhanças. O Brasil, nesse sentido, é um país que tem mais de uma regionalização, definida com critérios distintos e sofrem alterações ao longo do tempo. São eles os critérios natural e social, histórico e cultural e uso de tecnologia. O critério histórico-cultural foi feito pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que dividiu o território nacional em 3 complexos regionais: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Amazônia, imensa fronteira de recursos, floresta equatorial e baixas densidades populacionais. Centro-Sul, concentrava a maior parte das atividades econômicas e das infraestruturas de comunicação. Presença do modelo agrícola de expressiva tecnologia. No Nordeste, a baixa produtividade agrícola e industrial, marcado pela pobreza, mortalidade infantil, subnutrição e o analfabetismo. Critério natural e social. Foi criado pelo IBGE, que dividiu o país em 5 regiões. Norte, uma região mais extensa, menos povoada e a presença da floresta amazônica. Sul, região menos extensa, agropecuária desenvolvida e diversificada e a segunda região mais industrializada. Nordeste, segunda região mais populosa, precária situação socioeconômica. Centro-Oeste, segunda maior em extensão, menos populosa, atividades agropecuárias modernas. E o Sudeste, mais populosa, rico e industrializado, com graves problemas sociais. E o critério uso de tecnologias, que foi elaborado pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira. A divisão foi chamada de 4 Brasis, um projeto onde veio a Amazônia, fauna e flora diversas, intenso desmatamento, menores densidades técnicas e demográficas. Centro-Oeste, atividades agropecuárias mecanizadas e alta produtividade e produção de soja e carne bovina. Nordeste, com o avanço da agricultura irrigada, agropecuárias pouco mecanizadas. E a região concentrada, elevados índices de industrialização, urbanização, modernização e oferta de serviços variados e modernizados. Capítulo 4 fala sobre domínios morfoclimáticos, que é um modelo de classificação da paisagem natural. Cada domínio é classificado de acordo com seu clima, seu relevo e sua vegetação. Aziz Absada classificou os domínios do Brasil divididos em domínio amazônico, no norte, com o clima equatorial, domínio caatinga, no nordeste, com clima semiárido, domínio cerrado, no centro do Brasil, com clima típico tropical, domínio dos mares de morro, no litoral, com clima tropical atlântico, domínio de araucárias, no sul do Brasil, com clima subtropical, domínios de pradarias, nos pampas, com clima subtropical. O domínio amazônico pode ser dividido em 3 subtipos: mata de igapó, áreas constantemente alagadas, a mata de várzea, alagada em tempos de cheias dos rios, e a mata de terra firme, não alaga. Capítulo 5. Unidades de conservação. São áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Sua função é assegurar às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais e ainda desenvolver atividades econômicas ecologicamente saudáveis ao meio ambiente. Sistema Nacional de Unidade de Conservação. As unidades de conservação podem adotar o preservacionismo e o conservacionismo. O preservacionismo, ele tende a proteger a natureza sem a interferência humana. E ela tem as unidades de proteção integral, como a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vidas silvestres. O conservacionismo, eles acreditam que o ser humano faz parte da natureza e, portanto, devem também fazer parte da conservação, conciliando sempre o objetivo de proteger determinada área. Temos as unidades de uso sustentável,
como a área de relevância e interesse ecológico, reserva particular de patrimônio natural, área de proteção ambiental, a Floresta Nacional, a Reserva do Desenvolvimento Sustentável, a Reserva da Fauna e a Reserva Extrativista. Capítulo 6. Comunidades tradicionais. Tipos de comunidades tradicionais. Temos os indígenas, 4 divisões, com as terras tradicionalmente ocupadas, terras interditadas, terras dominais e reservas indígenas. Os caiçaras, que vivem no litoral e praticam a pesca. Os quilombolas, comunidades compostas por descendentes de africanos escravizados. E os ribeirinhos, que sobrevivem da pesca, da caça, do extrativismo e do roçado. Capítulo 7 fala sobre a população brasileira, os conceitos básicos e o processo de crescimento populacional. A taxa de natalidade é o número de nascimentos por ano a cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade é o número de óbitos por ano a cada 1.000 habitantes. A diferença desses dois conceitos é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo teve 3 fases no Brasil. A primeira fase até 1920, com alta natalidade e alta mortalidade, o crescimento vegetativo era constante. Segunda fase, de 1920 a 1960, redução da mortalidade e permanência da natalidade alta, onde o crescimento vegetativo era muito alto. Terceira fase, de 1960 até os dias atuais, redução da mortalidade, redução da natalidade e a queda do crescimento vegetativo, onde houve alteração da pirâmide etária. Capítulo 8 fala sobre a distribuição e diversidade étnico-cultural brasileira. Temos os indígenas, população nativa, eram 5 milhões, hoje são 880 mil. Os europeus, portugueses, alemães e italianos. Os negros de origem afro, centro-ocidental, atual Angola. E os asiáticos, origem do Japão. A junção dessas 4 raças formam a miscigenação, que é a mistura das raças, certo? Então, o Brasil é um país miscigenado. E é isso, meus amores. Dúvidas, escrevam nos comentários, tá bom? E boa prova para vocês!